Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma transmissão, mais um estudo do projeto Vida Consciente, ainda à distância. Esperamos logo a gente estar presencialmente lá no CEPA, nesse ambiente agradável que é lá. Mas por enquanto continuamos por aqui. Lembrando que em 2020 o CEPA elegeu como o ano do Evangelho, que é uma ferramenta muito poderosa na situação atual que a gente está vivendo, não só nessa situação, em toda a nossa vida, mas principalmente agora. Então, quem tiver condições de ter essa ferramenta ao alcance, de utilizá-la, fazendo o Evangelho no lar, que deixa o nosso lar, nossa residência harmonizada, com uma energia boa, as pessoas também que convivem ali também recebem essa energia, é algo muito bom. E eu falo isso por experiência própria, a gente sente a diferença. Pode pôr também um copo d'água, um jarro d'água para o final da reunião ou guardar um pouco para tomar durante a semana. Essa água será fluidificada e também auxilia no nosso sistema energético, que está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico. Então, muito bom o uso dessa ferramenta. Então, rogamos ao Mestre Jesus e à espiritualidade que sempre nos ampara, que nos auxilie, que possamos passar conteúdos que nos auxiliem nessa caminhada evolutiva. Eu vou começar aqui com um trecho da Revista Espírita. Quem quer entender a fundo a doutrina espírita, é indispensável a leitura da Revista Espírita. Não é uma revista na concepção que a gente tem da palavra, são 12 volumes de aproximadamente 500 páginas cada um, então é um bom material aí para ser lido, quantidade de material, mas lendo a revista a gente vai entendendo como Kardec foi montando os livros, como foi esse trabalho dele, então você consegue entender melhor como foi o ambiente, como foi codificada a doutrina. Muito rica de informações a Revista Espírita. E em 1865 estava tendo já o segundo ou terceiro surto de cólera no mundo. Se eu não me engano, nesse surto aí foi mais de 1 milhão de mortes, foi algo muito sofrido para o pessoal daquela época. E então, isso aproximadamente 150 anos atrás, um pouquinho mais. E Kardec trouxe algumas reflexões acerca disso, dessas pandemias que nos assolam de vez em quando. Então ele começa aqui respondendo a uma carta de um espírita que morava em Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia, contando que lá haviam entre 70 e 100 mil mortos já vítimas do cólera, que é uma infecção intestinal, né? E você se contamina através da água contaminada. Então a pessoa na carta deu a entender que os espíritas estariam como que imunes a essa epidemia, né, a essa infecção. E aí ele fala, aí responde que, né, certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma de garantia contra a cólera. Mas, como está cientificamente reconhecido, isso já em 1865,
O medo, ao mesmo tempo, enfraquecendo o moral e o físico, torna as pessoas mais impressionáveis e mais suscetíveis de serem acometidas pelas doenças infecciosas. Então, ele já estava falando aqui da importância do estado emocional das pessoas que propiciam você ficar mais saudável ou adoecer com mais facilidade. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal do que o dos outros, e porque quando chegar a hora é preciso partir, seja por esta ou por outra causa. Mas a certeza que tem do futuro e, sobretudo, o conhecimento desse futuro fazem que absolutamente não lamentem a terra, onde se consideram em exílio passageiro. Então ele está falando aqui que a gente está na terra como se estivesse numa prisão, exilados, e que depois a gente vai voltar para a nossa pátria natal. Enquanto em presença da morte, o incrédulo só vê o nada, ou pergunta o que vai ser de si. O espírita sabe que, se morrer, apenas será despojado de um invólucro material, sujeito aos sofrimentos e às vicissitudes da vida, mas será sempre ele, com um corpo mais etéreo, inacessível à dor. Inacessível à dor aqui se a gente fez a lição de casa, se a gente seguiu a orientação do Evangelho. Né? Quando não se segue, mesmo depois da morte, isso a gente percebe nos atendimentos, as pessoas continuam ligadas às dores, que gozará de percepções novas e de maiores faculdades. Segue-se daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo. Então, já que o espírita não teme a morte, então ele não precisa se preocupar, e é o que acontece hoje também. De modo algum. Tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, não uma higiene irracional ou pelo pânico, né? Algo racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio. Então a gente deve seguir todas as normas, as regulamentações, mas nessa certeza que, se é para ser desta vez que a gente vai, por mais que a gente se cuide, não tem jeito. Quando é a hora, é a hora. Mas a gente pode adiantar. Quando não é a hora, se você não se cuidar, você pode adiantar um pouco esse momento. Com raras exceções, né? O Divaldo conta que ele já está aí há mais de 10 anos de tempo a mais do que estava programado para ele, né? Mas são raras essas situações. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Mas, se a despeito de todos os cuidados devem sucumbir, tomam seu partido sem queixa, sabendo que todo progresso traz os seus frutos, que nada do que se adquire em moralidade e em inteligência fica perdido. Apenas dizem, vamos um pouco mais cedo aonde iríamos um pouco mais tarde. Além desta influência moral, o Espiritismo tem outra mais material. Então, a influência moral é essa certeza, você não ter o medo, o pânico, ter a certeza que, se é para ir, você vai, mas você se cuida. Se é para ir, não tem jeito. Mas você não tem esse pânico, esse medo. Tem a continuação dessa caminhada do outro lado. E aqui ele vai trazer uma outra questão material, uma influência mais material. Sabe-se que os excessos de todo gênero são uma das causas que mais predispõem para a epidemia reinante. Então, naquela época, já os excessos eram causas das pessoas adoecerem mais facilmente, se contaminarem pelo cólera. Assim, os médicos recomendam sobriedade em tudo, prescrição salutar, a qual muita gente tem dificuldade em se submeter. Então, esse autocontrole, esse equilíbrio, esse zelo para não cometer excessos
é muito difícil da gente botar em prática. Eu conto isso de experiência própria. Eu ali pelo, se eu não me engano, 2003, eu tinha em torno de 104 quilos, eu acho que era. E aí chegou um momento que eu falei, não, não quero mais isso para mim. E fiz uma dieta rigorosa, em 2 meses eu eliminei 28 quilos. Fui realmente, cortei todas as comidas e o que comia ainda era dietético e fazia exercício físico, 2 horas de caminhada por dia. Então essa foi a parte fácil, eliminar 28 quilos. O difícil foi nos 10 anos seguintes manter esse novo hábito alimentar. Depois de 10 anos é que isso começou a virar algo normal. Eu não precisava mais me controlar ou cuidar do que ia comer. Então, realmente, é algo não muito fácil. Por isso as pessoas desistem fácil. Começam fácil, mas desistem fácil também. E aqui ele continua. Então, admitindo que o façam, né, que comecem a ter um hábito alimentar mais saudável, né, é sem dúvida um ponto importante, mas é de crer-se que uma abstenção momentânea possa reparar instantaneamente as desordens orgânicas causadas por abusos inveterados, degenerados em hábito, que consumiram o corpo. Então, não é porque eu parei durante 1 mês, 2 meses, que o meu corpo vai voltar ao normal. Então, demora aí algum tempo para que o corpo recobre aí a sua harmonia fisiológica, né? Pois bem, o espírita, por efeito de suas crenças e da maneira pela qual encara o objetivo de vida da vida presente e o resultado da vida futura, modifica profundamente os seus hábitos. Em vez de viver para comer, come para viver. Esse ditado meu pai sempre me falava. Não pratica nenhum excesso, não vive isolado do mundo. Assim, usa de tudo, mas não abusa de nada. Então, viver em equilíbrio é a proposta de Buda também, o caminho do meio. Então, era esse texto aqui da Revista Espírita aí, de um texto de mais de 150 anos, que é perfeitamente compatível com o que a gente está vivendo hoje. Então, dando continuidade, hoje a gente conseguiu pegar um pouco do estudo da trilogia Evolução. O Júlio Guelzer, para quem não conhece, é um médico de Florianópolis, espírita, trabalhador, não lembro agora qual é a casa espírita lá, e trouxe essa trilogia aqui, que conta a evolução individual, social e planetária, né? E muito interessante, eu trouxe aqui o que está mais voltado à parte de captação psíquica, que a gente desenvolve no CEPA, mas quem tiver a oportunidade de comprar o livro, se eu não me engano, só tem por e-book no Amazon, é muito interessante, tem informações preciosíssimas nessa trilogia aqui. Então, dando continuidade ao que a gente parou na semana retrasada, esse aqui eu vou ler um último trechinho daquela semana para a gente pegar a linha de raciocínio aqui, né? Então, o homem animal, o corpo físico, é um sobrevivente, evolui durante séculos e aprendeu a comer uma variedade grande de substâncias, a extrair delas o que lhe fosse necessário para a sobrevivência. No entanto, isso não quer dizer que tudo aquilo que ele ingere lhe fará bem, mas que naquele alimento estão contidas substâncias que ele precisa para o seu metabolismo físico-químico. Dentro do universo de alimentos que o homem ingere, apenas uma pequena fração ele precisaria para sobreviver. Olha o que o Kardec falou ali naquele trecho da Revista Espírita, né? A gente se alimenta, eu diria que a maioria de nós em excesso. Mesmo aqueles que não comem tanto ainda
comem em excesso e o organismo precisa dar conta de eliminar esse excesso, ou de absorver um pouco dele, o que a maioria das pessoas não gosta, né? Então, você está forçando a tua máquina orgânica a ficar trabalhando em excesso por esse excesso de alimento que a gente fica ingerindo. Então, esse é um conceito bem presente nos mundos mais adiantados. Alimentar-se com apenas o que precisa para sobreviver. E a gente faz da alimentação quase que um estilo de vida, né? Como disse lá na revista, né? Não viver para comer, e sim comer para viver. Então, continuando aqui daí na evolução, aí ele falou da parte do corpo físico, da alimentação. Então, com o passar do tempo, ouvirá as vozes das personalidades pregressas, que a intuirá a agir como ela agiu em tempos passados, baseando-se apenas no ego dominante sobre a mente pobre em conhecimentos espirituais, sem bases virtuosas. É o momento em que fará grande diferença o exemplo dos pais. Se o suporte mental recebido for forte, poderão vencer os impulsos daquela personalidade, e a personalidade atual poderá impor seus conhecimentos atuais sobre aquela consciência fraca do passado. Nessa batalha, vencerá a mente mais forte, mais rica em virtudes e ligações espirituais com elevadas vibrações. Então, isso aqui a gente também viu no penúltimo encontro. Então, a importância da infância que foi falado. Então, primeiro do corpo físico, agora aqui ele já falando um pouco do início dessa interação com o inconsciente, com as vidas passadas, que a gente já começou a acumular experiências. No desenvolvimento do ser, ocorre o ajustamento dos corpos com o passar dos setenários, que a gente viu também. Então, do nascimento aos 7 anos, a criança começa a desenvolver a consciência baseada no que acompanhou, nos exemplos da família. Então, a importância ali dos 0 aos 7 anos da família está bem estruturada para que ela tenha esse suporte inicial que vai definir como vai ser a vida dela dali para frente. Depois dos 7 aos 14 anos, é um período que baixa mais um pouco dessas vivências de passado. Depois dos 14 aos 21 anos também, que eu diria que com 21 anos estaria quase que 100% encarnado. Com 28 já poderíamos dizer com certeza que está 100% nessa existência atual de corpo e alma, digamos, completo. Por isso a maioridade aos 21 anos, como foi comentado também na última reunião. Então, os pais são responsáveis diretos pela orientação e condução dos filhos pelos exemplos, ou melhor, devem ser mentores encarnados de irmãos aos quais terão a custódia até que estejam prontos para seguir suas vidas dentro de pensamentos de amor e fraternidade universais. Os pais superprotetores, negligentes, autoritários ou ausentes semeiam reações nocivas da mesma forma que os que abandonam os filhos em liberdade completa de ações, sem regras e direcionamentos. Então, a família corresponde a grupos de espíritos que renascem juntos no planeta em determinada época, por um breve período de tempo, se comparado à eternidade, com objetivos de cumprirem provas e quitarem dívidas, une algozes e vítimas. Os sentimentos mais fortes existentes são os que mais unem em um ambiente familiar terreno, o amor e o ódio. Então, o que aproxima as pessoas são, para que tenham uma existência juntos, são laços de amor e de ódio. E no período que a gente está agora, que felizmente está se encerrando, as ligações, a maioria das ligações eram de ódio, porque a gente não se respeitava, a gente passava por cima do outro, vivia de forma egóica, não tinha essa compreensão do que era a nossa caminhada espiritual. E isso ia criando um rastro de inimigos do passado, e esse ódio mútuo fazia com que a gente se aproximasse cada vez mais. E hoje a gente está aí casado, trazendo
como filhos, devolvendo a vida para eles. E eu digo isso, pelo menos por mim, creio que devo representar uma boa parte da população mundial, pelos atendimentos que já fiz da minha turma aqui. Então, realmente, a família é uma reunião de ex-inimigos tentando, que já decidiram, né, se prejudicarem, tentando aí se reharmonizarem. Quando duas pessoas em uma vida são inimigos, se odeiam, criam laços que as unem para a próxima vida. Esses laços serão e terão elos fortes de união, para que na vida em que são unidos pelo ódio não possam se separar definitivamente. Ocorrem, por exemplo, quando uma pessoa mata a outra em uma vida passada. O laço de ódio os une em família, como mãe e filha, pai e filho, por exemplo, de forma que a união seja definitiva por aquela vida e possa mantê-los próximos, de preferência um na dependência do outro. Assim devem aprender a conviver, respeitarem-se e compreenderem-se até que o laço de união seja de amor. Por vezes, a antipatia inconsciente faz com que o ambiente doméstico se torne uma verdadeira zona de batalha. E isso a gente vê muito nas famílias, onde cada um transparece o seu ego ferido, já que por dívidas passadas cada um já atinge o outro onde sabe que vai ferir. Transformam a abençoada oportunidade de união familiar em ocasião de lutas e discórdias. Perdem a oportunidade de se compreender e ajudar na formação da comunidade espiritual unida pelo amor fraternal. Então, essa oportunidade de resgate é comum as pessoas não conseguirem aproveitar, pela falta dessa compreensão do funcionamento do ser humano, das vidas sucessivas, dessa caminhada evolutiva da qual a gente faz parte, e eles também. Então, se eu compreendo que o outro não é essa pessoa que eu vi crescer agora, ou que eu acompanhei nessa existência, que o outro é um ser humano que tem uma caminhada aí multimilenar, que passou por experiências distintas das minhas, então, obviamente, ele vai ter valores diferentes, crenças diferentes, verdades diferentes, gostos diferentes, maneira de ver a vida diferente de mim. Então, eu devo respeitar, ele é só diferente. Eu não preciso fazer com que ele seja igual a mim, com que ele pense igual a mim, porque eu não vou conseguir. Ele é diferente. Então, compreendendo, se a gente compreende, a gente não se deixa ofender pelo que o outro faz, pela maneira do outro viver. E aí fica mais fácil da gente resgatar essas dívidas de passado. E outro detalhe, isso a gente percebe também nos atendimentos, o que vibra em cada pessoa é a vítima. A vítima fica vibrando. Então fica vibrando a vítima em mim e no meu irmão ou na minha esposa fica vibrando a vítima dela. No psiquismo dela não aflora a personalidade que me prejudicou. E na minha também não aflora a personalidade que prejudicou ela. A posição de vítima é mais confortável, porque eu não preciso fazer nada, eu só sento e espero que os outros façam algo por mim. A posição de quem ofendeu é diferente, exige responsabilidade, exige resgate. Então, a gente, por essa comunidade psíquica, se liga a vivências de vítima. E os dois lados vítimas, você vai conversar com os dois lados têm razão. Isso a gente vê muito quando você conversa com diferenças familiares, né? Você vai conversar com o pai, depois vai conversar com o filho, você é obrigado a dar razão para os dois. Então os dois estão certos, mas cada um com o seu jeito de ver a vida, com a sua verdade. Então compreender que somos diferentes, que o ser diferente não é errado. É a nossa maneira de ser. Se o diferente dele eu já passei por isso e eu sei que ele vai sofrer com isso, ele precisa desse sofrimento para entender que assim não funciona. É o aprendizado dele dessa forma. Então, um bebê, quando está aprendendo a andar, não adianta o pai explicar para ele
como fazer, como coordenar as pernas, ele vai precisar levantar e cair centenas ou milhares de vezes até ele pegar o equilíbrio e conseguir andar sozinho. E a gente comete esse pecado quando os filhos são um pouco maiores, né? A gente quer evitar que os filhos passem pelos aprendizados da vida e os deixa frágeis para a vida. E quando isso acontece, a vida dá um jeito de tirar a gente do caminho para que eles andem forçosamente sozinhos e adquirem esse, esse equilíbrio de andar lá fora na vida, sozinhos. Então esse é o aprendizado deles, a gente não pode tirar isso deles. Como o exemplo da lagarta no casulo, né? Se você, quando perceber a lagarta ela se mexendo, querendo romper o casulo, se você for lá abrir para ela não sofrer, ela vai morrer, porque ela não fortaleceu a musculatura, não vai conseguir voar. Então é uma parte necessária. O pai está ali para amparar, para auxiliar, mas não para evitar que o filho tenha as experiências. O aprendizado é único e intransferível, é de cada pessoa. A gente não pode passar por osmose ou por imposição o nosso aprendizado para os outros. Então, os filhos devem receber a devida orientação de que são seres espirituais. Eles precisam receber essa orientação da gente. O zelo pelos laços de sangue deve ser desfeito. Não se deve tentar justificar os erros dos filhos, mas orientá-los devidamente do que é realmente errado. Não temos a família que queremos, mas a que precisamos para evoluir. Então a gente não está na família errada, apesar de tudo que está acontecendo nela. É o resgate necessário, foi o que a gente plantou e agora a gente está aí para harmonizar tudo isso, para resolver tudo isso. Então a importância desse respeito familiar, não só conjugal, importante também, com toda a família, seja família consanguínea, seja família profissional. Esse respeito é imprescindível. Eu percebo, pelo que eu li até hoje, pelo que eu atendo, desses casos de passado, que o grande aprendizado que a gente veio ter aqui na Terra é o de respeitar o outro. A gente não consegue respeitar o outro. A gente quer impor a nossa maneira de ser, de viver, de pensar para o outro. E isso é tão forte hoje no Brasil que a gente vê essa situação com relação à política, né? Dois principais grandes grupos, um tentando impor o seu ponto de vista para o outro, faltando aí muito respeito ainda. Mas é a nossa situação atual, né? Que a gente possa, através do nosso exemplo, ir contagiando no sentido positivo as pessoas ao nosso redor e que isso se torne uma corrente de mudança, mas pelo exemplo, não pela imposição. É o exemplo que, diria que só o exemplo educa, né? A imposição pode até fazer a pessoa mudar, mas usando a máscara momentaneamente. Na essência ela não mudou, ela só por conveniência, por comodidade, ela aceitou se submeter àquilo, mas ela não mudou intimamente. Então essa era a parte, o assunto que eu tinha para hoje. Espero ter auxiliado com essas informações para vocês. Que possamos ter aí uma semana abençoada, com muita força para enfrentar essa nova semana, essa caminhada, de também começar ou continuar a botar em prática essa mudança que não é simples da gente entender, mas é fácil, é mais difícil de implementar, porque a gente veio encarregado de automatismos, de vícios, uns vícios mais visíveis, outros escamoteados. Então, essa a importância de estar consciente, de viver conscientemente. Então, que a gente consiga cada vez mais
assumir o controle do nosso destino nas mãos, porque nós temos uma eternidade inteira aí pela frente. E agora que a gente está sabendo das regras, das leis que regem essas vidas que a gente terá pela frente, essa eternidade, está nas nossas mãos, que essa eternidade seja mais agradável ou continue sendo sofrida. E sabendo disso, a nossa responsabilidade é maior, a gente não vai poder reclamar lá na frente, né? Então, que tenhamos essa força interior para vencer essa barreira, essa inércia, esse automatismo que dificulta a nossa tomada de decisão, a nossa mudança, no sentido dessa reforma íntima de começar a ver a vida de uma forma diferente, vendo que somos uma aldeia global, somos todos irmãos num planeta escola e devemos respeitar a todos, indistintamente. Essa é a proposta de Jesus do amar ao próximo como a si mesmo, né? A parábola do bom samaritano, né? O único que ele não nomeou foi o que estava caído à beira do caminho, né? Todos os outros ele falou, é o samaritano, é o sacerdote, menos o que estava caído, e aquele que é o nosso próximo. Então não importa a raça, não importa o credo, não importa a ideologia que tenha, é um irmão de caminhada com uma forma de ver a vida diferente, mas não errada, é a forma dele, é o aprendizado dele. Então, encerrando com um passe à distância, cada um pode se posicionar de uma maneira confortável, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando essa energia do passe canalizada até vocês com o auxílio do mentor, do anjo de guarda, não importa o nome desse ser que está ao nosso lado e nos quer ver cada vez melhor. Então, sentindo essa energia do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, desintegrando energias condensadas, densas, que prejudicam o funcionamento saudável do nosso corpo, deixando em cada célula uma cota de energia que ela necessita para o seu funcionamento saudável, descendo por todo o corpo, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para todo o nosso lar, para as pessoas que convivem conosco, para o nosso local de trabalho, que nos acompanhem onde formos, que possamos ser uma fonte de energias de harmonia, de compreensão, de tolerância por onde a gente passar, que é o que o mundo mais necessita nesse momento. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.